Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando, assistindo a gente. Eu sou Lucas Vilauta, a gente está aqui pelo programa de conversas, de entrevistas do Understanding Artificial Intelligence, do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Hoje a gente está recebendo o professor Valdemar Setzer para uma conversa sobre ciência e espiritualidade. O professor Valdemar Setzer, ele é professor titular sênior do Departamento de de Matemática e Ciência da Computação aqui da USP. É um dos pioneiros da computação no Brasil desde 1964. Também propôs e está levando adiante um programa USP com Você, que começou com os embaixadores da matemática e agora é um programa todo completo que a USP oferece para as comunidades, para fazer expansão universitária, levando o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico interessante para as comunidades, para além dos muros da universidade, né? Então, o professor Valdemar Setzer está aqui com a gente, além de professor titular sênior, também ele é autor de vários livros interessantes que já ficam aqui recomendados e tenho certeza que vocês, depois de escutarem a nossa conversa, vão ir atrás dos livros do professor. Alguns deles são Os Surpreendentes Infinitos na Geometria, nos Conjuntos de Números e no Mundo Físico, IA, o outro é IA, Inteligência Artificial ou Imbecilidade Automática, As Máquinas Podem Pensar ou Sentir, uma pergunta, e um terceiro, dentre vários livros do professor, A Matemática Pode Ser Interessante e Linda, Espirais, Fibonacci, Razão Áurea, Crescimento Proporcional e a Natureza. Entre outros vários livros, artigos do professor, que estão todos muito bem documentados no site que o professor mantém no IME, no site do IME, que tem, além dos livros, tem muitos artigos e muito material, as palestras do professor. Então, depois que vocês estiverem aqui com a gente, eu sugiro fortemente vocês irem dar uma visitada no site do professor Valdemar Setzer. E hoje, a gente conversando com o professor aqui, a gente pensou em partir de uma discussão sobre ciência e espiritualidade, e vendo as suas entrevistas, palestras, professor, eu vi que uma questão que sempre norteia essas discussões é uma diferença entre o que o senhor define como materialismo e espiritualismo. Exatamente. Então, acho que um bom ponto de partida para a gente seria você começar explicando para a gente o que é materialismo, o que é espiritualismo. Muito bom. Então, em primeiro lugar, como você falou, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Eu queria agradecer imensamente esse convite. Dei muitas entrevistas já até hoje, inclusive no Roda Viva da TV Cultura, né? Há muitos anos atrás. E várias dessas entrevistas estão no meu site, mas eu nunca tinha dado uma entrevista sobre esse assunto, então eu quero agradecer imensamente, que vai ser uma oportunidade para eu expandir, para eu tratar dessa questão que está sendo muito atual. Muita gente está pesquisando, está, enfim, escrevendo sobre essa questão de ciência e espiritualidade. Por quê? Porque as pessoas percebem que a ciência tem limites. Ela não chega a analisar o ser humano como um ser total. Ela só examina a parte física do ser humano. E nós temos muito mais do que isso. Mas nós vamos chegar lá. Deixa eu tratar primeiramente da sua primeira pergunta. O que são o materialismo e o espiritualismo? Eu caracterizo, veja, não defino, porque não dá para definir essas coisas, né? A gente só consegue definir realmente na matemática, né? Então, eu vou caracterizar o que é materialismo, primeiramente. É uma cosmovisão que admite que existem exclusivamente processos físicos no mundo. Não existe nenhum outro processo, não existe nenhuma matéria que não seja matéria física, né? E o que será o espiritualismo? Justamente o fato de ser uma cosmovisão que admite a existência de processos e substâncias, entre aspas, que não são físicos. E eu me considero espiritualista. Por quê? Porque, para mim, as evidências de que existem esses processos que não são redutíveis a processos físicos são enormes, são imensas. Nós podemos falar sobre isso mais tarde. Ok.
E uma das questões que o senhor sempre traz nas entrevistas, além dessa distinção, é o reconhecimento de que o materialismo é a corrente principal no campo acadêmico, no campo científico hoje. E eu queria que você explicasse um pouco para nós por que o senhor acredita que essa é uma tendência dominante no campo científico hoje. Muito boa pergunta. Mas antes disso, deixa eu abordar uma coisinha. Existem vários tipos de materialismo e de espiritualismo. Claro. Existe aquilo que eu chamo de materialismo crença e materialismo que eu poderia denominar de científico, né? O materialismo crença é a pessoa que tem uma crença de que só existem processos físicos, matéria física no universo, e não está disposto a nem mesmo ouvir outra questão. Isso é muito comum. Esse é um tipo de materialismo. A maior parte dos materialistas são assim, eles não querem nem saber de estudar, de ouvir outras possibilidades que não sejam essas. E o espiritualismo é a mesma coisa. Nós temos o espiritualismo crença e o espiritualismo que eu poderia chamar de científico. No seguinte sentido, crença é que o sujeito acredita em alguma coisa. O científico é a pessoa que parte de hipóteses de trabalho. O materialista científico deveria partir de hipóteses de trabalho também. Sempre sujeitas à revisão, sempre sujeito à comprovação. E no caso do espiritualismo, a mesma coisa. E a maior parte dos espiritualistas são espiritualistas crentes, como, por exemplo, em todas as religiões. Todas as religiões, de certa maneira, até exigem crença, fé, claro. Mas existe uma outra possibilidade, que é ter um espiritualismo que não é baseado em crença, que é baseado em hipótese de trabalho e procura compreensão dos fenômenos, tanto físicos quanto aqueles que não são físicos. E isso é possível, você compreendeu? Por que você perguntou por que a corrente materialista é dominante? O materialismo começou principalmente a partir do começo do século XV, né? Onde começa a ocorrer uma capacidade racional do ser humano que não havia antes. Até o século IX, mais ou menos, os seres humanos não tinham a percepção que eles criavam seu próprio pensamento. É uma coisa estranha para hoje em dia, mas os seres humanos mudaram, e mudaram muito, e vão mudando, claro. E até o século IX não havia essa percepção de que a pessoa criava o seu próprio pensamento. Tanto que Homero, na Ilíada e na Odisseia, começa agradecendo as musas, que são deusas, são, digamos, seres que não têm corpo físico, são seres espirituais. E ele agradece primeiro, porque são femininas, isto é, são criadoras. Justamente o feminino é aquele que introduz algo de totalmente novo no mundo, como as mulheres fazem com as crianças, não é verdade? Não é? Enfim, ele agradece às musas a inspiração, porque ele não tinha a percepção de que ele que criou toda aquela história. Ela foi inspirada. E a coisa se prolongou durante muito tempo. Por exemplo, se você pegarem Bach, né, o velho Bach, ele dizia que a música dele era inspirada, não era calculada. Compreende? Como existe gente que acha que ele calculou tudo aquilo. Não teria dado tempo. São mais de 1000 obras, com uma complexidade na harmonia, no contraponto, são várias melodias se contrapondo ao mesmo tempo. Seria impossível ele ter calculado toda aquela combinação para dar uma harmonia, para dar uma fuga, por exemplo, com várias vozes. E ele dizia que aquilo era inspirado, quer dizer, naquela época ainda havia uma sensação, talvez, acho que era uma sensação, de que havia algo que era transcendente ao ser humano, e o ser humano tinha a capacidade de captar isto. Claro. E por que
o materialismo acabou se impondo? Porque foi uma necessidade da humanidade. Uma das grandes responsáveis pelo advento do materialismo, talvez os que estão ouvindo vão se surpreender um pouco, não é? Outros vão ficar muito bravos comigo, é que a Igreja Católica teve um papel decisivo no advento do materialismo. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ela eliminou a tradição antiquíssima que havia da reencarnação. O Buda falava de reencarnação. Nos evangelhos se encontra claramente a menção do Cristo por reencarnação. Quando chegam para ele, acho que no evangelho de Mateus, agora não me lembro mais, chegam para ele e falam do Elias, aí ele diz, não, é que Elias já veio, não é? E logo em seguida está escrito que ele estava se referindo ao João. Então ele está dizendo que o João era uma reencarnação do Elias. Claro. Isso foi eliminado pela Igreja Católica. Ela não admite absolutamente reencarnação, e não só ela. Muitas outras religiões cristãs admitem, não é? Eu conheço uma que admite reencarnação, mas não tem importância. Em geral, todas não admitem. E isso foi muito importante. Sabe por quê, Lucas? Se houvesse a noção de reencarnação no mundo, ele não poderia ter se tornado materialista. Porque a reencarnação só faz sentido do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, a pessoa morre, vira pó e acabou tudo. Agora, não é muito curioso que na Igreja Católica se admite a existência de uma alma, não de espírito. A Igreja Católica eliminou a tríade corpo, alma e espírito em 869 no Concílio de Constantinopla. Eliminaram o espírito e a Igreja Ortodoxa Oriental continuou com a tríade corpo, alma e espírito. E atribuíram à alma, a Igreja Católica atribuiu à alma algumas características do espírito. Deixa eu fazer um desvio, Valdemar. Pois não. A gente volta a conectar com a ciência, mas eu achei uma proposta muito interessante essa sua de pensar que a própria igreja, a gente tende a aprender a ensinar na escola, que a igreja seria dogmática e seria o contrário do materialismo, quando me faz muito sentido. Eu dou aula de filosofia judaica e a gente trabalha o problema da teodiceia, e me parece que faz muito sentido isso que o senhor está trazendo, no sentido de que o problema do mal obriga a Igreja Católica a separar os seres humanos da emanação divina. Porque se o pensamento e as ações humanas são uma participação do ser humano no divino, o mal estaria conectado ao divino, o mal humano estaria conectado ao divino. Quando você responsabiliza o ser humano pelo próprio pensamento e pela própria maldade, no fundo você está criando essa disjunção, né? Isso. Então, eu queria pegar um pouco essa linha e depois a gente volta para a ciência. Acho que eu vou dar um pequeno toque nisso aí. Tá. Então, a questão do mal é muito interessante. Porque se você perguntar para qualquer pessoa de qualquer religião quem é Deus, sabe uma resposta que muitos vão dar? Deus é amor. Você já deve ter ouvido falar isso. Espera um pouco, se ele é amor, por que ele criou o mal? Isso dá para compreender hoje em dia. Por que a divindade criou o mal? Não é? Aliás, eu posso até adiantar. Não é? Está ligado com o materialismo. Se não houvesse mal no mundo, nós não teríamos escolha entre bem e mal. Não teríamos a decisão. Eu gosto mais da palavra decisão do que escolha. Eu digo que computadores fazem escolhas lógicas. Só o ser humano decide, toma uma decisão. Mas tudo bem. Foi necessário, não é, que houvesse mal para que o ser humano pudesse adquirir o quê? Liberdade. A gente pode traçar a evolução da humanidade como uma aquisição gradual, cada vez maior da liberdade. E onde é que nós temos liberdade? É aqui no mundo físico. Aqui é que a gente pode errar. Quando nós estamos dormindo ou depois que a gente morreu, não vamos mais errar. A gente erra quando está acordado, em estado de vigília, claro, e quer dizer, nós estamos ligados com o mundo físico.
E, justamente, o materialismo foi essencial, e essa foi uma grande contribuição da Igreja Católica, não é? E impulsionar o materialismo, não é? Eliminando o espírito do dogma da Igreja, certo? E falando de uma alma que é nebulosa, não é? Mas a Igreja Católica ainda fala de alma, não é? Se uma pessoa acredita que o ser humano tem uma alma, não podia ser realmente materialista, claro. Mas eu dou como exemplo essa eliminação do conceito de reencarnação pela Igreja Católica e outras igrejas, justamente porque se não houvesse ela, o ser humano não teria deixado de ter uma certeza da existência de algo que é transcendente, algo espiritual. Claro, Agora, é porque se muito você... interessante, depois a gente pode falar sobre a diferença entre alma e espírito. Isso é uma coisa muito interessante, que existe uma confusão tremenda. Às vezes eu dou palestras, quando se trata desses assuntos, pergunto para as pessoas, qual é a diferença entre alma e espírito? A maior parte diz, não existe diferença. Claro. Isso tudo, em parte, devido também à Igreja Católica, que eliminou o espírito do dogma. Eu acho que é um bom momento para a gente falar, eu conectaria isso até com a ciência, porque se a gente for ver gradativamente, uma das coisas conhecidas é que o Descartes vai tentar localizar materialmente a alma. E vai ter um esforço dos filósofos e dos cientistas em incorporar a alma progressivamente na materialidade. Então, em alguma medida, quando se abandona o espírito, como o senhor comentou, a gente está abrindo o caminho para que a alma possa ser associada ao livre-arbítrio, ser associada àquilo que move o pensamento, à tomada de decisão, e cada vez mais isso seja incorporado no corpo, né? Então acho que discutir agora um pouquinho como alma e espírito, acho que pode ser bom. Como você quiser. Porque eu acho que isso vai nos conectar, porque de alguma maneira, me corrija se eu estiver errado, mas de alguma maneira o materialismo fez um processo progressivo ao longo dos séculos de absorver o conceito de alma, separando de espírito, na materialidade. Não foi isso que aconteceu? Bom, acontece que não é da alma que nós temos liberdade. Para isso eu teria que caracterizar a alma, não sei se é a hora de nós conversarmos sobre isso. Mas nós temos que distinguir muito bem corpo de alma de espírito. Claro. O corpo é objetivo. Eu estou vendo o seu corpo, ele é objetivo. Claro. Pode até ser analisado quimicamente, etc. Ele é bem objetivo. A alma não pode mais ser analisada fisicamente. Ela não é alguma coisa física. Mas ela é absolutamente subjetiva e individual. Claro. Toda a psicologia, no fundo, lida com a alma sem saber muito bem o que é a alma. A sua personalidade, etc. Tudo isso está ligado com a alma. Eu vou dar um exemplo. Suponha que você tem um caqui. Claro. Aí você come o caqui está maduro. O que acontece? Você tem a sensação do gosto do caqui. Claro. Isso é uma coisa que todos vão concordar. Você tem a sensação do gosto daquilo que você está comendo. Essa sensação é uma grande incógnita científica. Não se sabe como é que o ser humano sente uma sensação. Não existe explicação científica para isso. Sabe por quê? Esta é uma atividade da alma. Ter sensação é uma atividade da nossa alma, não é só do corpo. Não é? E é evidente que essa atividade da alma, ter uma sensação, é acompanhada de impulsos elétricos, talvez fluxo sanguíneo, etc. Mas isso é tudo consequência, não é a causa. Claro, mas não é só... gosto muito de usar o exemplo do caqui, né? Quem me conhece já está cansado de ouvir falar do caqui. Às vezes eu trago até um caqui, dou para uma pessoa, diz, finja que você está comendo para sentir o gosto dele. Ninguém mais consegue sentir esse gosto que a gente está sentindo. Uma coisa puramente subjetiva e individual. Por isso a ciência jamais vai saber o que é sentir o gosto de um alimento. Porque sentir o gosto é uma coisa puramente subjetiva e individual. Você não consegue sentir o gosto que eu estou sentindo. Claro, não é?
E mais uma coisa muito interessante com o caqui. Experimente encontrar um marciano que acabou de chegar aqui na Terra e que milagrosamente fala português, né? E nunca comeu um caqui. Experimente descrever para ele o gosto do caqui. Impossível. Não adianta você dizer que é um pouquinho doce, que não sei o quê, ou que a fruta é meio alaranjada. Não adianta, isso não tem nada a ver com o gosto que a gente sente. Esse gosto, então, não é algo que se passa no corpo físico, se passa na alma, que não é física. E, além disso, depois que você come o caqui e sente o gosto do caqui, existem duas possibilidades. Se você gosta de caqui e ele está maduro, você vai gostar da sensação do gosto. Se ele está verde com tanino, você vai fazer uma careta e não vai gostar do gosto. Gostar ou não, eu caracterizo como sentimento. Então, eu estou separando sensações de sentimentos. Claro, sentimento é gostar ou não de alguma coisa. Então, por exemplo, sentir frio é uma sensação ou um sentimento? É uma sensação, porque você pode gostar ou não de sentir frio. Tem gente que gosta do frio, outros não gostam do frio, tá certo? Então, isso é uma sensação, claro, não é? Agora, gostar ou não de sentir frio, aí é um sentimento. E medo? O que será que é o medo? Medo também é uma sensação. Você sente medo. Agora, você pode gostar ou não, isso aí já passa a ser sentimento. Muito interessante é examinar a questão do amor. Será que amor é só uma sensação ou é um sentimento? Vamos deixar isso para depois, se por acaso chegar lá. Tá certo? Então, deixa eu voltar para o materialismo. Então, o materialismo foi uma necessidade porque, justamente caindo na matéria, é que o ser humano pode ter liberdade de escolher. Enquanto o ser humano estava ligado com os mundos espirituais, por exemplo, nos tempos bíblicos, né? Em que ele tinha que ser mandado. Ele necessitava de mandamentos. Por quê? Porque ele não tinha liberdade de escolha. Até um pouco depois, no mito do Édipo, o que acontece com o Édipo? Ele fica sabendo pelo oráculo que ele vai matar o pai e casar com a mãe. E o que acontece com ele? Ele não consegue ir contra o seu destino. Ele não tinha liberdade de ir contra o destino. Isso só apareceu muito nitidamente a partir do século XV, que coincide com essa independência do pensar, do raciocínio, que se torna uma criação realmente humana. É como se a inteligência que havia no cosmos, né, tivesse baixado para o ser humano. Agora o ser humano se torna um ser inteligente e independente, não é? E com isso ele pode errar aqui na matéria. E justamente por poder errar é que ele pode ter livre-arbítrio. O livre-arbítrio só faz sentido de um ponto de vista espiritual. Da matéria não pode advir livre-arbítrio. Claro. A matéria é sujeita às leis, entre aspas, há uma dúvida se podíamos discutir se existe uma lei física ou não. Mas entre as leis físicas e as condições físicas, a matéria é sujeita a elas. E não escapa. Se não fosse isso, esse microfone não funcionaria. Esse prédio ruiria. Ele foi construído baseado em leis físicas. Claro. Senão os prédios todos ruiriam. Eles são construídos porque existem leis físicas inexoráveis. Agora, é muito fácil a gente perceber que nós temos livre-arbítrio. Eu não posso provar. Eu posso caracterizar e incentivar qualquer pessoa a vivenciar o livre-arbítrio. Como? Vou dar um exemplo muito simples. Primeiro, a gente tem que se afastar um pouco do meio ambiente. Como? Fica sentado, não é? Bem relaxado, fecha os olhos para não ficar preso no mundo físico, que acontece logo que a gente acorda. Nós acordamos e começamos a ficar presos ao mundo físico, estamos sempre ligados com ele. Pela visão, o ruído que nós estamos ouvindo aqui dos ventiladores.
A gente está preso. Então nós temos que nos libertar interiormente. Para isso a gente tem que criar uma calma interior. E isso é uma sensação muito, muito especial, essa da calma interior. Eu tenho até um exercício para a criação da calma interior. Né? Fechando os olhos, sentado relaxadamente. Aí, se concentra o pensamento somente na respiração. Quando a gente inspira, para um pouquinho, expira. E pense só nisto aí, não pensar agora, ter consciência da inspiração e da expiração sem pensar em mais nada. E aí a gente produz essa calma interior. E aí entra no exercício. Qual é o exercício? Eu vou dar um exemplo. Aliás, eu vou dar um exemplo que também é um teste, que é um teste de concentração mental. Suponha, Lucas, que você imagine interiormente assim, um mostrador desses de fila de banco, de cartório. Pode ter números em vermelho, pode ter números em preto, não tem importância. Há pessoas que não conseguem imaginar cores. Digamos que imagine um mostrador com números em vermelho. Aí você imagine nesse mostrador o número 100, escrito ali 100 em vermelho. Aí, interiormente, sem abrir a boca, você pensa ou fala interiormente 100. Aí você pega e imagina o número 99 no mostrador. E aí você pega e fala interiormente 99. E assim vai para trás. Claro? Qual é o exercício? Qual é o teste? Bom, o exercício é conseguir concentrar só nisso. Não pode deixar nenhuma outra imagem, porque você está com a imagem do mostrador. Não pode deixar nenhuma outra imagem invadir a consciência e nenhum outro som interior, que você está falando, 99, 90, 100, 99, 98, etc. Tá? Não pode deixar nenhum. E ver até que ponto você vai chegar no número em que outros pensamentos vão invadir a sua consciência. Por exemplo, eu não vou nem dar um exemplo concreto, mas em algum número lembra de alguma coisa. Eu não vou dizer o que é, porque senão eu estou induzindo, certo? Algum desses números que você vai passando, de repente lembra de alguma coisa que você devia ter feito, alguma coisa que você viu, não é? Pronto, já desviou o pensamento. Então, a capacidade que qualquer pessoa pode ter, isso é muito importante, de conseguir concentrar o pensamento. Eu dei esse exercício. Mas poderia, por exemplo, dar um outro. Pensar 2 números que não têm nenhum significado, com 3 algarismos. Imaginar os 2 números. Aí, não é? Pensar num, pensar no outro. Pensar num e no outro. Aí pegar e concentrar só num deles. É uma decisão. Tanto no caso do mostrador como essa dos números, não há nada que imponha que você se concentre num ou no outro ou naquela sequência dos números. É alguma coisa que vem da sua pura vontade. É um exercício de vontade. E o do mostrador é um exercício de desenvolvimento da vontade. Porque tem que fazer muita vontade para não deixar outros pensamentos invadirem. Ou se por acaso invade um, a gente afasta e volta para o mostrador onde é que tinha parado. Tem que fazer um esforço de vontade enorme, hercúleo. Né? E isso desenvolve a vontade, né? Que está justamente ligada com o espírito. As sensações e sentimentos estão na alma. A vontade, quando a vontade é consciente, né? Quando a gente pensa sobre o que quer fazer, aí é o espírito que está agindo em nós. Né? Bom, muito bem. Então, veja, eu acabei de dar exercícios que qualquer pessoa pode fazer para vivenciar que nós temos livre-arbítrio. Se a pessoa vivencia em si, eu repito, não posso provar, cada um tem que vivenciar a mesma coisa que experimentar o gosto do caqui. Eu não consigo descrever o que é isso. Tá? Cada um tem que experimentar por si. Se tiver a vivência do livre-arbítrio, necessariamente ele tem que se tornar um espiritualista. Porque o livre-arbítrio não pode advir no nosso corpo físico, que é material, e a matéria está sujeita às leis físicas e condições físicas. Compreendeu, Lucas? Sim, mas fazendo uma retomada para ver se eu entendo melhor. Sim. Porque o senhor comentou
que a igreja cria essa possibilidade de livre-arbítrio, que fomentando essa separação e afastamento do espírito, separando alma e espírito, a igreja acaba fomentando a responsabilização ou a tomada de consciência dos seres humanos do próprio livre-arbítrio. Mas o senhor está apontando que isso conduz ao materialismo, mas ao mesmo tempo o livre-arbítrio é o que pode nos aproximar do espiritualismo? Não. Exatamente, precisamente, exatidão só existe na matemática, nem na física teórica, na física experimental. Mas é isso mesmo. A vivência do livre-arbítrio, não é? Mostra que nós temos algo que não é físico dentro de nós. E a igreja sempre, todas as igrejas sempre falaram disso aí, só que eles não conseguiram, perdeu-se a capacidade de compreender o que é algo que a gente tem e que não é físico, compreende? Uhum. A igreja não consegue descrever o que é a alma, não consegue. Se os que estão nos ouvindo derem uma olhada no meu site, nos meus artigos, eu jamais uso a palavra Deus. Sabe por quê? Virou mera abstração. Ficam falando de Deus, 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 Deus. Não é? Eu prefiro muito mais falar. Perdeu-se completamente a noção do que seria essa entidade, Deus. Não é? Hoje em dia virou, como eu falei, mera abstração. Eu prefiro muito mais procurar o que existe que não é físico dentro do ser humano, como a alma, e acima da alma ainda existe o espírito. Como é que a gente pode distinguir esses dois? Né? Eu mostrei, a alma, por exemplo, está devido à alma que nós temos sensações e sentimentos. Tudo aquilo que é individual e subjetivo é devido à nossa alma. É devido ao nosso espírito que nós podemos entrar em contato com aquilo que é eterno, que não é mais individual, que é universal. Você quer um exemplo? Toda a matemática. A matemática inteirinha é universal e objetiva. A ciência procura ser objetiva e universal, não é? Ela só é ciência mesmo se existe uma teoria qualquer pessoa que tiver essas condições, pré-requisitos, deve poder entender. Se existe uma experiência no laboratório, qualquer pessoa que tiver capacidade de usar o equipamento pode fazer essas experiências e terá os mesmos resultados. Quer dizer, a ciência é objetiva e universal. A alma é subjetiva e individual, de modo que a ciência jamais vai poder compreender, examinar o que é a alma. Jamais. Ela pode examinar as consequências. Por exemplo, o fato de eu sentir o gosto do caqui, algumas correntes elétricas devem ter ocorrido no meu cérebro, nos nervos, talvez um fluxo sanguíneo, certo? Pode-se até detectar, ele está pensando num caqui. Ou está sentindo o gosto de um caqui, porque algumas coisas muito particulares aconteceram no cérebro. Mas aqueles impulsos elétricos não são aquilo que a gente sente. É isso que eu digo que a ciência jamais vai saber. Mas a ciência tem outras limitações que nós devemos tratar mais tarde. Então, veja bem, por que você fez a pergunta, por que o materialismo se impôs? Porque o mundo físico é muito presente, é muito forte em nós. Compreende? A gente, como eu falei, na hora que a gente acorda, na hora que a gente abre os olhos, já fica preso ao mundo físico. Na hora que eu olho esse copo aqui, eu estou preso, me liguei a ele. Percebeu? Quando eu olho esse copo, eu me ligo a ele. Então eu estou ligado ao mundo físico. E as pessoas desenvolveram um pensamento muito simplista. E ficam achando que aquilo que a gente vê é a única coisa que existe. Não é. Não é. Se eu perguntar a você o que é isso aqui, o que é que você responde? Um copo de água. Um copo com água. Você está errado. Não é isso que você está vendo. Você está vendo a superfície desse objeto. Certo? Não é? Você está percebendo impulsos luminosos que entram no seu sistema óptico, né?
Aí você cria uma representação mental, que é a imagem interior que você faz desse copo, certo? Do objeto, digamos, você faz a imagem interior. Da imagem anterior, atenção, você chegou na palavra copo, que não descreve esse copo aqui. Você falou copo, é o que este copo, esse objeto tem em comum com todos os copos do mundo. Que é que você chegou na ideia de copo. Então vamos recordar. Você teve percepções visuais, certo? Impulsos luminosos, percepção de impulsos luminosos que chegaram no seu sistema. Você criou uma imagem interior que é a representação mental, que já é um grande, enorme, uma enorme incógnita na ciência. Como é que nós formamos essa representação mental? Como é que eu vejo o copo de cabeça para cima se na retina ele está de cabeça para baixo? Hã? E a partir da representação mental, você chegou na ideia de copo. E aí o que aconteceu? Você falou copo, que é diferente da ideia. É o que eu caracterizo como conceito. Na hora que você falou isto é um copo, você exprimiu o conceito associado com a ideia. Mas antes de chegar no conceito, você chegou na ideia. Antes de falar copo, você reconheceu que isto aqui, esse objeto tinha em comum com todos os copos. Percebeu? Agora, é muito importante a gente entender que as ideias não estão no mundo físico. Elas não podem estar no cérebro. Porque alguém podia dizer, não, o que aconteceu é que eu associei os impulsos luminosos, essa imagem interior, com alguma área lá do cérebro. Não é, inclusive eu tenho um artigo sobre isso, se chama Conceitos, Ideias, não me lembro mais do nome todo, mas eu mostrei, não usando o copo, ou o caqui que eu gosto de usar, mas usando o número 2. E lá eu mostro que existem um monte de infinitas representações possíveis do número 2. Este aqui, né, pode ser em romano, pode ser romano minúsculo, 2 is, certo? Pode ser a palavra 2. Isso é uma representação do 2. Pode ser a palavra due em italiano, dos em espanhol, certo? Tu em inglês, zwei em alemão, dva em russo, stein em hebraico. Aí acabaram as minhas línguas estrangeiras, me desculpe. Se eu pegar todas as possíveis representações do número 2, simbólicas, são representações simbólicas, né? Porque posso escrever, é um símbolo. Se eu escrever a palavra 2, é um símbolo. Se eu pegar todas as representações simbólicas possíveis do número 2, o que há de comum entre todas elas? Não é uma representação simbólica. Porque se fosse, estaria nesse conjunto. Quando eu digo que isso é um copo, né, e eu posso pensar em todos os copos do mundo, todos eles têm características semelhantes, funcionalidades semelhantes. Eles servem para pôr algum líquido dentro para a gente tomar, para segurar, etc, etc. E podem ser feitos de vários materiais. Eu pego todos os copos do mundo. O que é que eles têm em comum? A ideia de copo, que não é nenhum deles, porque se fosse, estaria nesse conjunto de todos os copos. Vamos ver se você entende isso. Se eu imaginar todos os copos existentes no mundo, aquilo que há de comum entre eles não é nenhum deles. Certo? É a ideia do copo. Não é? E ela não pode estar... vamos voltar para o 2. Se o que há de comum entre todas as representações simbólicas do 2 não é uma representação simbólica, não pode estar no cérebro. Porque no cérebro você pode, no máximo, com o modelo computacional do cérebro, ter representações simbólicas. Claro, não pode estar no cérebro. Onde é que ele está? Está no mundo das ideias. E existe um nome para isso, o mundo platônico das ideias. Que não é o mundo físico. O mundo platônico das ideias é o que se deu nome para isso que o Platão introduziu e que está na sua teoria das formas. Ele fala das formas dos objetos, etc., dos seres. Ele fala das formas, chama-se teoria das formas, que está no Phaedon, na República e em outros diálogos também. Claro? Então, o que é o mundo platônico das ideias?
É o mundo físico, desculpe, é o mundo espiritual, ele não é físico. Do mesmo jeito que o que há de comum entre todas as representações simbólicas do número 2 é a ideia do 2 que não é física, não pode estar no nosso cérebro. Isso é muito importante a gente chegar a essa conclusão. Com o filósofo que eu trabalhei, o Simondon, ele costuma chamar isso de informação, pensando na relação. A gente não poderia pensar que o que há de comum entre todos os copos seria a relação que ela estabelece com o mundo físico? Pô? Sabe o que é isso? Desculpe. Esse é um despertador, porque o João Maurício Galindo vai falar o seu programinha na Rádio Cultura, que eu adoro, né? Às 10 horas e às 3 horas. Sim. Eu vou pôr no silencioso. Bem, vamos falar de informação, já que você tocou no assunto, vamos falar de informação. Porque eu penso, aqui eu acho que tem uma porta, a gente se preparando para conversar, a gente falou um pouco de conversar as diferenças entre o materialismo e o espiritualismo, isso, as limitações do materialismo e também tentar tocar na ciência, na computação. Exatamente. E me parece que algo que a ciência no século XX, final do século XIX, início do século XX, começa a pensar primeiro com a termodinâmica, depois com a teoria da informação, depois a cibernética, é que além de matérias e energia, existe também informação, que é o que permite a relação entre matéria e energia, e que, para mim, se eu não estiver equivocado, se assemelha muito ao que o senhor está chamando de ideias, que é aquilo que existe nos conceitos, que permite um conceito ter uma função no mundo material, não ser só uma representação, mas a gente vê em todos os copos a relação que o copo estabelece com o mundo, ou que o número 2, não o 2 enquanto forma simbólica, seja em qual forma de representação simbólica for, mas o 2 enquanto uma relação de quantidade que existe, que aparece no mundo físico. Mas onde está essa relação? Não estaria em nenhum lugar do mundo material, certo. Mas também não estaria fora do mundo, pelo menos para o filósofo que eu estudei, não estaria fora do mundo material, mas seria melhor descrito com o conceito de relação ou de informação. Tá, vamos tratar da informação? Sim. Só que antes da informação, nós vamos ter que tratar da compreensão. O que é compreender? Isso é uma das perguntas que eu faço. Eu faço muitas perguntas indiscretas quando eu dou palestra. Por exemplo, o que é pensar? Podemos tratar disso depois. E eu faço a pergunta, o que é compreender? As pessoas ficam atarantadas. O que será que é compreender? Eu posso descrever, caracterizar de uma maneira bastante simples. Na hora que eu vejo esse objeto e eu consigo chegar na ideia dele, eu compreendi o objeto. Eu vou dar um exemplo para você, que foi dado pelo filósofo, enfim, escritor, enfim, que eu mais admiro, que eu mais li até hoje, que é o Rudolf Steiner, o introdutor da antroposofia, que é a cosmovisão que eu adotei. Bom, ele dá um exemplo no livro que ele considerou o mais importante de todos. Ele escreveu dezenas de livros, né, e são 350 volumes, contendo não só os livros, mas mais 6.000 palestras que ele deu e que foram estenografadas. E recentemente ainda adicionaram mais 100 livros a esses 350, com escritos dele, anotações, que ele fazia muitas anotações no caderno e correspondência com outras pessoas. Bom, muito bem. No livro A Filosofia da Liberdade, que ele sempre considerou o mais importante dele, e que diz que ia perdurar o resto de tudo que ele trouxe, a cosmovisão espiritualista que ele trouxe, iria mudar, porque o ser humano muda. Mas esse livro, que trata de uma análise profunda do pensar, ele diz que esse livro ia perdurar. Bom, nesse livro ele dá um exemplo. Exemplo é o seguinte: Lucas, suponha que você está andando num caminho, aqui na cidade universitária, e aí você vê um arbusto. Só que, de repente, um galinho do arbusto se mexe. E você fica atarantado, porque não há vento. Os outros galinhos não estão se mexendo. Como é que um galinho só se mexe? Você fica curioso, fica irrequieto, né? Aí, de repente, sai um passarinho de dentro.
Aí o que acontece? Você faz, agora eu compreendi o fenômeno. Eu sei por que, que o galinho se mexeu. Porque um passarinho sentado num galho faz ele se mexer. E quando ele levanta voo, vai mexer mais ainda. Tá certo? O que aconteceu? Você compreendeu o fenômeno. E o que foi essa compreensão? Você associou com a ideia. A ideia de que um pássaro sentado num galinho faz o galinho mexer. Ele se mexe e o galinho mexe. Então, o que é compreender é partir da percepção visual, por exemplo. Pode ser outro tipo de percepção auditiva, etc. Percepção visual. Fez a representação mental interior daquele objeto. Chegou na ideia dele. Não é? Se a percepção é correta, que às vezes o nosso olho, por exemplo, se eu vejo você de muito longe, não vejo que você tem barba, posso confundir com uma mulher, certo? Se você tivesse cabelos compridos, eu posso confundir, tá certo? Quer dizer, a gente até percebe, o Goethe falou uma coisa muito importante, uma frase, que os sentidos não nos enganam, o que nos engana é o julgamento. Muito interessante isso. Se os sentidos não fossem fiéis, imaginem só, você olhar isto aqui e achar que era uma fralda. Tá certo? Ainda bem que os sentidos não são fiéis. Eles nos foram dados para serem fiéis à sua percepção. Imagine se o olho gostasse mais do vermelho do que o azul. Ali atrás tem azul, né? Aí eu ia ficar olhando só para o azul, porque o olho gosta mais do azul. O olho não tem gosto, certo? Ele é transparente. O globo ocular é transparente. Nossos sentidos são transparentes. O que engana é o nosso. Eles são fiéis. O que engana é o nosso julgamento. Então, a gente viu um objeto. Se o viu corretamente, se o seu sistema óptico está correto, você vê o objeto corretamente. Aí, se você faz você cria a imagem interior, representação mental também correta, certo? Tem que estar seus órgãos, enfim, tem que estar funcionando direito. Aí, se você chega na ideia correta do que você percebeu visualmente, você compreendeu corretamente. Pode haver um erro no meio desse caminho. Pode ser que a sua percepção não seja muito boa, está longe. Pode ser que você não tenha a vivência de fazer a associação com a ideia correta. Como as crianças pequenas, elas ainda não têm essa capacidade, elas vão desenvolvendo a capacidade de chegar no mundo das ideias e associar com a ideia correta. Se a gente faz essas associações, e depois a gente fala que viu um galinho se mexendo, isso aí é o conceito, né? A expressão. Se a gente chega na ideia, quer dizer, compreender é chegar na ideia correta. Aí a gente compreendeu. Compreender corretamente. Claro. Agora eu posso falar de informação. E para isso eu vou fazer uma distinção entre dado e informação. Eu posso definir dados, eu não posso definir informação, vocês já vão ver por quê. Como é que eu defino dado? Dado é uma representação simbólica, quantificada ou quantificável. Uma representação, dado é uma representação simbólica quantificada ou quantificável. Isso está num artigo meu, está no meu site, chama Dado, Informação, Conhecimento e Competência. Né? Então, dado é alguma coisa que já está quantificada ou é quantificável. O que é quantificada? Por exemplo, as nossas letras todas. São só 26, está quantificado. Claro, não é? Então, se eu pego um texto com letras, eu tenho dados. Certo? Ok? Suponha que você tenha aqui uma tabela de cidades e temperaturas ontem, como antigamente aparecia no jornal, mínima e máxima. Só que está em chinês. O que acontece? Você não compreende. Mas você pode pegar digamos que esteja no computador, você pode mudar as linhas, pode mudar as colunas dessa tabela. Né? Pode, talvez, em chinês mudar a fonte, não sei se existe itálico em chinês. Pode mudar as linhas dessa tabela. Você está fazendo o quê? Processamento de dados. Sem entender lhufas daquilo que você está falando, do que aquilo significa. Significa.
Agora, suponha que vem um chinês e traduz para você. Não, isso é uma tabela que tem as cidades, certo? Eu uso para isso o russo, que eu conheço um pouco. Uhum. Eu uso tabela em russo, né? Ninguém consegue saber, né? Aí e além disso, eu ainda coloco as cidades em russo, certo? Né? Por exemplo, Moskva e outra cidade, London, enfim, russo, etc. Paris, com J, Paris, Sim. enfim, em letras cirílicas que as pessoas não percebem, mas digo, olha, está vendo? Isso aqui é Paris, isso aqui é Londres. E essas temperaturas que eu coloquei só para sacanear, eu coloquei em Fahrenheit, para as pessoas não perceberam que eram temperaturas, né? Estão acostumadas com o centígrado. Agora eu digo, se eu traduzir aquela tabela em chinês ou em russo, eu traduzir para vocês, o que é que vai acontecer? Virou informação, vocês vão saber quais eram as temperaturas mínimas e máximas nessas cidades. Percebeu, Lucas? Informação ocorre quando algo é compreendido. Se não houver compreensão, pode ser puro dado. Às vezes não é dado. Né? Por exemplo, você põe a mão para fora da janela. Certo? Você diz, está frio. Você pode até falar isso e está dando informação para alguém. Se ele compreender o que significa estar frio, ele recebeu informação. Mas se você falar numa outra Punjab, houve uma época em que havia um artigo meu que alguém traduziu para o Punjab, umas letras esquisitas. Né? Se alguém falasse em Punjab está frio, para você não seria nada. Bom, então você entendeu o que é informação? E a compreensão exigiu o quê? Que a gente chegasse na ideia que não é física, não está no nosso cérebro. Como eu tentei mostrar e que está no meu artigo, podem estudar, usando os números 2, etc. Então, a gente recebe uma informação quando a gente compreende aquilo. Pode ser dado, por exemplo, o que está escrito nessa folha de papel são dados, certo? Pode ser alguma coisa que não é um dado. Põe a mão para fora e sente que está frio e tem informação de estar frio. Lá fora, para você mesmo, lá fora está frio, ou lá fora está quente. Como em Paris, que estava 40 graus, né? Outras cidades estavam 44, você imaginou? Aqui em São Paulo nunca passou de 37. Bom, mas tudo bem. E aí, então, você pode obter informação de algo que não é dado. Mas é muito importante fazer essa distinção entre dado e informação. Informação exige compreensão, exige significado. Os dados estão dispostos em pura semântica, em regra de formação dos dados. Por exemplo, essas letras aqui tem uma certa regra de formação das letras, etc., o formato delas, a composição das letras, as frases, tudo isso é sintaxe. A informação está ligada com semântica, compreensão. A semântica não pode ser colocada num computador. Eu trabalhei na área que era chamada de semântica formal de linguagem de programação. Publiquei nessa área. Mas não era semântica. Era semântica transformada em sintaxe. A matemática inteira é sintaxe, por incrível que pareça. A geometria não. A gente pode associar alguma coisa com quadrado, uma reta, círculo, etc. Mas a matemática em si, a álgebra, é toda sintaxe. Então, informação é isso. Agora, veja bem, Lucas, se informação exige que eu compreenda alguma coisa para virar informação, nessa compreensão, alguma coisa que não é física entrou no processo, que é justamente ter chegado na ideia. Então, não adianta me falar de relação. Onde é que está a relação? A relação é a associação que eu faço com a ideia. E, para mim, a ideia não está no mundo físico. Eu queria fazer um pequeno parêntese e dizer o seguinte: vocês estão vendo que eu estou falando de coisas espirituais, coisas que não são físicas. E jamais usei alguma coisa religiosa. Eu não preciso das religiões. Compreende? Uhum. Porque eu posso conceituar. Eu recebi isso do Rudolf Steiner. A conceituação sobre todas as coisas. Muita coisa eu desenvolvi também. Mas eu recebi essa capacidade de conceituar aquilo que não é físico. Por que tanta gente é materialista? Por duas razões. Primeiro, porque são muito presas à matéria. Certo? Segundo, porque
Quando uma pessoa que é uma pessoa moderna, que está preocupada em compreender as coisas e não aceitar sem compreender, claro, como dogma. Ela quer compreender, mesmo se houver um dogma, ela quer compreender, mas por que existe esse dogma? Por que existe isso? Por que existe essa lei? Por que eu devo parar num farol vermelho? A pessoa pode querer parar por medo. Medo de ser multado, medo de atropelar alguém, medo de bater em outro carro e machucar o próprio carro e o carro do outro, vai dar uma dor de cabeça dos diabos. Nada disso é um ato de liberdade. Agora, se eu chegar e dizer assim, eu devo parar meu carro porque a lei é justa, certo? Ela está protegendo as pessoas, está protegendo os veículos, está protegendo, está ajudando a controlar o tráfego. Se eu reconheço como a lei é justa, eu posso seguir uma lei em liberdade. Agora, na antiguidade remota, isso não existia. As pessoas precisavam de mandamentos. Por quê? Porque elas não desenvolveram a capacidade que nós temos de pensar, que se desenvolveu a partir do século IX, mas principalmente a partir do século XV. Né? E então, o que acontece? A pessoa quer compreender, não foi o que eu falei? Hoje em dia nós queremos compreender, queremos seguir uma lei compreendendo que ela é justa. Aí nós seguimos em liberdade. Não é? O que há para compreender nas religiões? Pouquíssimo. Em todas elas, menos uma que eu conheço. Aliás, menos duas. Então, em geral, as religiões, os credos religiosos, né, estabelecem dogmas que não são explicáveis, simplesmente é um dogma, por isso que é dogma. Certo? Hoje em dia tem ritos que os próprios sacerdotes, sejam padres, rabinos, sheiks, eles não estão entendendo o que é que eles estão falando lá, porque são tradições antiquíssimas. A missa católica provém de ritos pagãos antes de Cristo. Claro. E eles não estão mais compreendendo. Pior ainda no caso das sinagogas, não é? Veja como a Igreja Católica se modernizou. Traduziu as orações para o português, para o vernáculo de cada país. E na sinagoga se continua usando o hebraico, que quase ninguém entende. Vai lá o dia inteiro no Yom Kippur, por exemplo, fica o dia inteiro rezando e não entende quase nada, a não ser que leia as traduções. Só que não adianta ler as traduções, porque não tá, se não sabe um pouco de hebraico, não está conseguindo acompanhar o que o rabino está falando, o que o Hazan, enfim, o orador lá está falando. Claro? Então, as pessoas entram numa igreja e dizem, mas espera, isso não me toca, eu quero compreender, eu não quero ficar nos sentimentos, porque é isso que as religiões em geral se utilizam, dos sentimentos. A pessoa se sente bem na igreja, se sente bem na mesquita, se sente bem na sinagoga, se sente bem entre aquelas pessoas que professam a mesma religião, etc. Então, ou então, por exemplo, nas sinagogas, toda a reza na sinagoga é cantada. Não sei se você já teve essa experiência. Toda ela é cantada. Então as pessoas decoram algumas daquelas canções mais bonitas, tal, então gostam de ir lá ouvir todas aquelas canções. Então é tudo sentimento. As religiões são voltadas ao sentimento. Então uma pessoa que é moderna, tem digamos, um espírito científico, quer compreender as coisas, quer avaliar se aquilo é correto ou não é incorreto, certo? Ela foge da religião. E onde é que ela vai cair? No materialismo. Compreendeu? Porque ela não consegue se identificar com aquilo que as religiões estão dando. Sabe por quê? Ela não sabe que existe espiritualismo que não é aquilo que as religiões estão dando. Que existe espiritualismo conceitual, que a gente pode compreender. Como eu tentei explicar um pouquinho a alma, não posso definir o que é alma, mas eu posso caracterizar, não posso definir o que é pensar, mas eu posso caracterizar as características, posso dar as características do que é pensar. Por exemplo, eu vou dar uma que vai ser uma surpresa para você, do pensar. Nós podemos pensar sobre o pensar.
Claro, não é? Uhum. Eu fecho os olhos, penso alguma coisa e acompanho o meu pensamento. Com o quê? Com o que eu percebo o meu pensamento? Com o pensar. Isso está naquele livro, Filosofia da Liberdade, do Rudolf Steiner. E ele chama, quando a gente pensa sobre o próprio pensamento, nós entramos num que ele chamou de estado de exceção. Porque normalmente nós pensamos sobre aquilo que a gente vê. É muito forte isso. Na hora que eu olho para ele, eu logo penso que é um copo. Eu olho para cá e penso que é um microfone. Eu olho para lá e penso que é o Lucas. É muito forte isso, certo? A gente rarissimamente para pensar. Para isso, nós temos que criar aquela calma interior. Porque se a gente não tiver em calma, vai pensar na conta que tem que pagar, no carro que tem que levar para a oficina, tem que buscar o enteado, como aconteceu com você. Sim. A gente está pensando nas coisas externas. Agora, a gente pode criar esse mundo interior e pensar sobre o pensar. Isso é uma atividade puramente espiritual. Não vem nem do corpo e nem da alma. A alma é um veículo. Pensar, sentir e querer são atividades da alma. Mas quem impõe o que você vai pensar, isto é, você diz, agora eu vou pensar sobre o meu pensar, é um ato de vontade. E a origem dele, ele é feito por causa da nossa alma. Ela é que consegue ter impulsos de vontade. Mas quem impõe sobre a alma o que ela vai é o espírito, que é aquilo que faz com que a gente possa entrar em contato com coisas que são eternas. Claro, existem coisas, a matemática é eterna. Os conceitos a ideia de circunferência é eterna, de reta é eterna, não é certo? Então, daí vem o fato de tantas pessoas se agarrarem no materialismo. Primeiro, aquilo que eles dizem assim, sabe o que eles dizem? Eu só acredito no que vejo. Isso é uma espécie de agnosticismo. Só acredita no que vê. Claro, é uma espécie. Né? Eu sou agnóstico. Né? Só acredito naquilo que eu posso tocar, ver, etc. Isso é a única coisa que existe. Claro. Né? Uma das, existem 4. Eu chamo o agnosticismo de uma espécie de materialismo. Existem outras. Podemos falar sobre isso depois. Bom, então, a pessoa fica tão presa nos seus impulsos sensoriais, não é? Nos seus sentidos sensoriais, que ela diz, não, isso é a única coisa que existe. Mas eu tentei mostrar para você, e eu recomendo, Lucas, que qualquer coisa que você vê, você olha para aquilo lá, você vai dizer caderno. Pronto, você já entrou no contato com algo que não é físico, a ideia de caderno. Nós estamos permanentemente em contato com alguma coisa que não é física através do nosso pensar que chega no mundo das ideias. E as pessoas não têm, eles estão tão presas ali. Ou quando não querem estar presas no físico, vão para uma igreja, numa sinagoga, numa mesquita, ou num candomblé, né? Vão lá, vão dizer, não, eu sinto que deve ter alguma coisa transcendente ao meu físico. Era essa pergunta que eu queria te fazer dessa palavra. Na filosofia, a gente usa muito os termos imanência e transcendência para designar toda essa discussão, conversa que a gente está fazendo aqui. Entendo muito que toda essa discussão, o materialismo mais radical, vai numa ideia de imanência absoluta, que não existiria nenhuma transcendência. Exatamente. Algo que estaria para além. O imanente é o que se manifesta, não é? O que se manifesta é aquilo que é possível aprender da realidade manifestada. É uma realidade manifesta. Mas porque seria possível falar de imanências que não se manifestam. Eu acredito que sim. Eu acredito que a matemática é uma ciência das relações. Então, enquanto relações, para mim, todas as relações são imanentes. Mas é porque esse filósofo que eu estudei, ele acredita que a transcendência é parte da imanência, não está separada. Mas o que eu queria perguntar... Só uma coisinha, ele não consegue abandonar o materialismo. Na minha opinião. Ele ficou preso àquilo que a gente pode perceber que é imanente. E reduz a transcendente ao que é imanente.
ser espiritualista é dizer o que é transcendente não tem nada de físico. Esse é um ponto de dificuldade para mim, professor. Claro, porque você está acostumado Não, com as ideias materialistas. É porque tem algo que eu acho que a gente não precisa que a transcendência seja separada da imanência. Ela pode, quando a gente tem essas sensações, sentimentos, a experiência interior, que não pode ser plenamente explicada por aquilo que a gente considera a materialidade, ela de alguma maneira ela está relacionada com a materialidade, ela não se separa da materialidade para acontecer. Por isso que para mim o conceito de transcendência não faz sentido separado do conceito de imanência. Mas o que eu queria perguntar, porque eu acho que porque eu vejo a gente está se perguntando sobre ciência e espiritualidade. Não chegamos lá ainda. Estamos apontando os conceitos necessários no nosso tempo. Mas por isso que eu queria encaminhar talvez mais direto para essa pergunta, que seria o espiritualismo traz uma noção, uma ideia de transcendência que pode agregar algo à ciência. É isso que eu escuto quando o senhor fala, nas palestras, nos textos que eu li, e eu queria agora fazer essa pergunta mais direta. Você caracterizou a transcendência com vários conceitos diferentes, como sensação, sentimento, dando vários exemplos, mas eu queria te perguntar mais diretamente quais são as limitações da ciência ao não se relacionar com a transcendência e quais seriam as possibilidades da ciência ao se relacionar com a transcendência. Ok. Primeiro vamos falar das limitações da ciência, isso é uma coisa muito importante. Porque a ciência que é passada no ensino básico e em quase todas as faculdades, inclusive física, etc., é que a ciência não tem limites. Aquilo que a gente não conhece hoje, nós vamos conhecer amanhã. E existem milhões de exemplos históricos, de que não se sabia de certa coisa e depois se passou a conhecer. Só que é muito importante a gente saber que a ciência tem limites, o que também leva à transcendência. Vou dar um exemplo que talvez vai ser surpresa para muita gente. Aqueles que são físicos não vão ter essa surpresa. Talvez seja surpresa para você. Eu vou fazer uma pergunta. Quando eu digo um átomo, o que é que você imagina? Desenha aí, desenha aqui. O que é que você imagina? A imagem normal seria uma bolinha, mas é um conjunto de relações entre matéria e energia que estão acontecendo circunscritas a um campo específico. São determinados por um campo. Mas você teria que descrever essas relações, você vai descrever que são atrações elétricas, não sei o que, tal, tudo físico. Sim. Certo? Só que você começou dizendo que é uma bolinha. Mas, em geral, as pessoas, quando eu pergunto o que é um átomo, foi uma porção de bolinhas juntas e depois uma outra bolinha fazendo uma órbita em torno. Não sei se vai aparecer aqui. Certo? Isso, quando eu pergunto o que é um átomo, todos falam. Está completamente errado. Isso é um modelo do Rutherford de 1909, que logo se percebeu que era errado, porque o elétron, se girasse em torno do núcleo, ele teria que ser acelerado para mudar de direção, para fazer uma elipse, uma circunferência, e mudar de direção precisa ser acelerado, uma partícula elétrica acelerada irradia energia. É assim que as antenas irradiadoras, eu fui radioamador, tinha uma antena, impulsionam os elétrons para lá, eles andam na antena tal, e acaba irradiando. Irradiando energia eletromagnética. E então se percebeu que o Rutherford estava completamente errado. O átomo não podia ser esse conjunto de bolinhas aqui e uma outra bolinha em volta. Aí veio, porque essa bolinha, o elétron, devia desacelerar e cair no núcleo, ela não desacelera. E aí veio o Bohr, em 1911, e estabeleceu que havia órbitas fixas. Certo? E que não havia esse negócio de irradiar energia, era uma órbita fixa, quer dizer, ficou uma coisa misteriosa que ele não consegue compreender. E aí se percebeu que o elétron não é absolutamente uma bolinha,
esse modelo está completamente errado. Ele funciona muito bem na química, para as valências, etc. Funciona na química, é suficiente para a química, mas não diz o que é o átomo. Agora, veja bem o que eu vou falar. É um dos limites da ciência. Para observar qualquer coisa, por exemplo, esse copo aqui, o que está acontecendo? Energia luminosa está batendo no copo e ele está irradiando energia luminosa para mim. É claro isso? Tem que incidir energia e ele irradia de volta. E aí eu percebo o copo, eu percebo o impulso luminoso do copo, irradiação luminosa do copo. Então, para observar qualquer coisa é necessário ou extrair direto energia, podia estar escuro aqui, não sei, de alguma maneira extrair energia desse copo, ou então irradiar energia e receber e extrair de volta, certo? Extrair energia. Pois bem, os físicos vão me confirmar. O mínimo quantum de energia que se insere numa partícula subatômica muda o estado dela. Ou se extrai. O mínimo de energia que se extrair de uma partícula subatômica muda o estado da partícula. Então, não é mais se a gente quiser observar o átomo, não vai mais observar as partículas, portanto, o próprio átomo, no seu estado natural. Veja o limite da ciência. Com o paradigma atual dela, ela jamais vai saber o que é um átomo. Jamais vai saber o que é um átomo. Porque para saber o que é um átomo, vai ter que irradiar energia, tirar, e aí ele já mudou. Ou simplesmente tirar, e aí ele... O que fazem os aceleradores de partículas? Injetam uma energia fantástica nas partículas para depois detectar algum comportamento. Não são mais as partículas no estado natural. Óbvio isso. Quer dizer, os aceleradores de partículas criam partículas que não estão mais no estado natural. Ou mudam as partículas de modo que elas não estão mais no estado natural. Esse é um limite da ciência. Eu vou te dar um outro limite da ciência. Pela teoria cosmogônica, hoje em dia, o universo está se expandindo, né? Misteriosamente, aceleradamente. A gravitação devia desacelerar. Então, se inventa que existe 70% de energia escura, que não se sabe o que é, que está fazendo, tá repelente, que está fazendo o universo se expandir. Né? Está acelerando, as galáxias estão se expandindo. Ah, é? Expandindo para onde? E a teoria do Big Bang, que eu acho completamente estapafúrdia, mas não tem importância, vamos adotar, houve tudo concentrado. Sabe uma das razões que ela é estapafúrdia? Porque se você concentrar matéria demais, vai dar um buraco negro. Então, aquela matéria toda condensada devia gerar um hiper, duper, super buraco negro. E aí não explodiria, porque não sai nada do buraco negro, nem explosão. Certo? Então se inventa vácuo quântico e um monte de coisa para conseguir explicar por que aquilo lá não deu um buraco negro e explodiu. Você vê como a ciência anda, certo? Começam a colocar umas teorias em cima da outra. Mas vamos supor que explodiu e as galáxias estão se afastando. Certo? Bom, então elas chegaram até um certo ponto, não é? São os limites do universo. Se expandiu, chegou até um certo ponto atual. Ah, é? O que existe depois desse ponto? O nada? Até onde vai o nada? Hein? Sabe o que está acontecendo, Lucas? Tanto no átomo quanto nos limites do universo, a matéria desaparece. Não é mais a matéria. Agora, quando ela se agrega, ela forma átomos, moléculas, etc. Aí torna-se física. Como a luz não é física, olha que coisa estranha. Nós não vemos a luz. Você vê o reflexo da luz, não é? Uma cor que foi produzida ali, não é? Mas a luz em si, a gente não vê, não é? Vocês vão dizer, não, mas um aparelho detecta. Ah, é? O que ele detetou? A interação da luz com o aparelho, e não a luz. E é assim que funciona a física. Sabe qual é o business da física, Lucas e ouvintes? Sabe qual é o business da física? Para que faz a física? Ela constrói aparelhos para fazer medidas
quantificadas. O Uhum. aparelho dá uma medida que é uma quantidade, é um número. Às vezes aproximado, às vezes, enfim, não é? Aliás, medidas são sempre aproximadas. Se vocês pegarem uma régua de centímetros com milímetros, certo? Uma dessas reguinhas assim, ela tem uma precisão de meio milímetro. Sempre que se você fizer uma medida de 5 centímetros, deveria escrever 5,0 mais ou menos 0,5. Não existe medida exata na física. Todas as medidas são aproximadas. Todas, 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 todas. Tá? Uhum. Pode ter uma precisão absurda, como na mecânica quântica, se fazem precisões absurdas, astronômicas, mas continua sendo uma aproximação. Muito bem. Então, o que a física está fazendo? Ela constrói aparelhos para fazer medidas de experimentos. Essas medidas não são a realidade, são a interação do aparelho com a realidade. Uhum. Não são a realidade. Eu fiz até um versinho. Né? A medida da distância não é a distância. A medida da massa, peso, massa, né, não é a massa. A medida da velocidade não é a velocidade. E assim o ser humano segue medindo, medindo, medindo e sempre mentindo, mentindo, mentindo. Porque acha que aquilo é realidade e não é. Veja o odômetro, o velocímetro de um carro, certo? Para ele medir alguma coisa, ele está extraindo energia do carro, senão ele não conseguia mexer aquela, né? Enfim, alguma coisa ali, ou os números, seja lá o que for, não é? Só que isso aí é desprezível. A energia que o carro tem, a energia cinética da velocidade, é infinitamente maior do que é usada naquele aparelhinho para medir a velocidade, certo? Agora, quando se trata do átomo, aí as medidas já são da natureza do próprio átomo, nas mesmas grandezas. Aí destrói, muda tudo. Mas, professor, a gente está Nós temos chegando tempo. temos uns últimos minutinhos, eu imagino. Nossa, puxa. Mas eu queria voltar nesse ponto, talvez sim. a gente encerrando, da transcendência. Você perguntou como é que a ciência poderia ser enriquecida pelo... Isso, então até aproveitando ali onde a ciência não chega nos limites do átomo, nos limites do universo, como que a transcendência, o espiritualismo poderia enriquecer a ciência? Porque eu entendo muito o espiritualismo como um enriquecimento intelectual e humanista, da compreensão de que se a gente é muito materialista, a gente se afasta de uma interioridade. Mas eu queria puxar o fio para a gente ir terminando. Como que o espiritualismo poderia nos ajudar nesses limites que o senhor apresentou agora da ciência, tanto do átomo quanto do universo? Bom, a primeira contribuição é reconhecer que por trás de qualquer objeto, por trás de um ser humano, existe alguma coisa transcendente que não é física. A ideia, né? No caso do ser humano, a individualidade, eu chamaria individualidade espiritual, né? Para distinguir do que a psicologia chama de personalidade da psicologia. Quer dizer, uma individualidade que todo ser humano tem e que nenhum animal tem. Sabe onde é que está a individualidade dos animais? Está fora deles, porque ela é grupal. Se você mata um animal, a espécie continua existindo. A espécie é a individualidade, que é uma ideia, né? Eu tenho um artigo, um dos meus últimos artigos, trata de crescimento e modelos dos seres vivos. E lá eu introduzo essa ideia de que você pega uma planta, ela tem a forma das folhas, a forma da própria planta, vem de um modelo que não é físico. Tá? Então, o que a ciência, por que isso pode ajudar? Partindo do princípio de que o que nós vemos na matéria é consequência e não a causa. Por exemplo, o nosso pensar não é... desculpe, os impulsos elétricos e fluxos sanguíneos que podem ser medidos, tomografia, não sei o que, ressonância, essas são
consequências de atividades que não são físicas. O que é que fazem os neurocientistas? Quase a totalidade deles. Parte do princípio que é tudo gerado fisicamente. Que nossos sentimentos, que nossos impulsos de vontade, que nossos instintos, que nosso pensamento, é tudo gerado pelo cérebro, pelo sistema nervoso. E aí eles ficam presos nesse reducionismo da ciência. Vai procurar ali, destrinchar ali o que é que está acontecendo nos neurônios, nas sinapses, e não acha. Né? Não adianta dizer que a memória está nas sinapses. Como? Me mostra onde está na memória. Pega um neurocientista e peça para ele dizer onde é que está gravado na memória o símbolo do número 2. E como é que ele é usado? Não se sabe. Agora, se a gente chegasse e pedisse, espera um pouco, isso tudo não é físico. O que eu posso medir no cérebro é consequência. Então eu vou investigar quais são as características, certo? Não é? E tentar analisar aquilo como ele é. Posso até analisar as consequências físicas, que são esses impulsos elétricos, certo? Mas se eu partir do princípio de que a origem não está lá, não está no cérebro. Veja, esses neurocientistas, né, dizem que digamos, sei lá, uma sensação de medo. Foi gerada no cérebro por alguma razão, etc. E tal. Vamos voltar para o caqui. Como é que a gente sente o gosto do caqui? As pessoas dizem, não, o cérebro emitiu. Vou dar um outro exemplo, me desculpe. Lucas, eu vou usar você. Lucas, faz assim com o seu braço. Né? O que é que aconteceu? Você teve um impulso de vontade e fez o braço se mexer, certo? Por que é que ele se mexeu? Vamos supor que foi uma área do cérebro que emitiam sinais elétricos que vieram para cá. Algumas fibras musculares se contraíram e outras se expandiram. Dá para admitir isso? Tudo bem, né? Uhum. É? Digamos que essa área seja a área A. Por que ela emitiu os impulsos? Porque uma outra área B emitiu os impulsos para a área A. É? E quem é que fez a área B emitir os impulsos? Você percebe? Se a gente pegar qualquer órgão, qualquer atividade, não é? Um ser vivo, e a gente tenta ver a causa do efeito e a causa da causa e a causa da causa, nunca se chega num final. Em geral, chega num beco sem saída. E agora, percebeu? O que está acontecendo? O máximo que os neurocientistas deveriam dizer é que o cérebro participa das atividades mentais. Ele não tem, é anticientífico. Olha só o que eu estou dizendo para os neurocientistas. É anticientífico dizer que o cérebro gera essas atividades mentais, porque não se pode provar isso. O máximo que se poderia dizer é que ele participa. E por que ele participa? Por que será que a gente tem cérebro? Sabe por quê? O Rudolf Steiner dá a resposta a isso. Ele diz que o nosso corpo físico, em particular o cérebro, reflete as atividades mentais para a consciência. E olhe que coisa maravilhosa. Refletir é um sinônimo de pensar. Quando a gente pensa conscientemente, o nosso cérebro está refletindo para a nossa consciência e nós ficamos conscientes do que estamos pensando ou que estamos sentindo. Veja a necessidade de manter um corpo físico sadio, né? Para ele poder refletir para a nossa consciência. Não é? O que é que os neurocientistas dizem? Não, é gerado pelo cérebro. Não pode, isso não é científico, porque não se sabe como é que isso se passa. O máximo, repito, o máximo que se poderia dizer cientificamente é que o cérebro participa das atividades mentais. Então vamos procurar que atividades são essas, não é? E que dão origem, eventualmente, a esses. Mas não vamos ficar procurando nas consequências, nos impulsos elétricos, certo?
a origem do que. Vamos procurar a origem num ambiente mais transcendental. E você usou uma palavra muito importante, humanismo. Uhum. A ciência é desumana. Na hora que pega uma célula, ela já não é mais aquela. Na hora que tirar a célula do corpo e puser no microscópio, não é mais aquela. Na hora que irradiar a luz na célula, não é mais aquela. Certo? Ela só é aquela célula quando ela está em todo o ambiente dela. Não é? Os fenômenos, os epifenômenos, certo? Em volta da célula. Não é? E é muito interessante a esse respeito como o ser humano tem que individualizar tudo o que recebe. Você é um indivíduo, eu sou um outro. Se transplantar alguma parte minha para você, vai haver rejeição. Tem que haver uma bruta dose química lá para evitar a rejeição. Por quê? Porque vai ser um corpo estranho. A comida que a gente come tem que ser individualizada. E olha só, passa pelo intestino delgado, sei lá, em níveis atômicos, níveis moleculares, né? Para que pudesse ser, para que seja de certa maneira transformada num caos e aí individualizada pelo indivíduo. Então, se a gente partisse desses princípios de que, olha, existem coisas por trás desses fenômenos que a gente está analisando. Então, vamos investigar isso que existe por trás. Como? Por exemplo, o que o ser humano diz de si próprio. Todos os seres humanos comendo um caqui sentem o gosto do caqui. Existe uma coisa universal no gosto do caqui. Claro, então vamos investigar isto aí, sabendo que o gosto que a gente está sentindo do caqui não é alguma coisa física que está passando em nós. Existe uma correspondência física, mas é consequência. Então, eu acho que essa ideia de que existem coisas transcendentais por trás de qualquer objeto, principalmente para os seres humanos, vai humanizar a ciência, porque quando ela trata só de matéria, o que é que ela está tratando? Aquilo que é morto. Sinto muito. Ela não sabe o que é vida. Tira um pedaço, põe no microscópio, morreu. Não é mais o que era. Nós temos que preservar, fazer uma ciência que preserve a vida, preserve o que nós temos de humano. E a ciência é morta, ela está tratando apenas da matéria morta. Professor, eu acho que chegou o nosso horário. Eu Nós acho que tínhamos fica ainda perigos. muitos pontos. Quer fechar com esse ponto? Eu não sei como que a gente está com os nossos. Qual era o tempo que a gente tinha? A gente tinha o horário para quem não está nos acompanhando. Tem mais 5 minutos para uma última pergunta. Então, os 5 minutos finais, o Otávio fez um joinha para a gente. Acho que valia para fechar. A gente tinha alguns pontos dos perigos. Vamos falar dos perigos da inteligência artificial? Sobre essa ótica. Acho que se a gente conseguir ficar nesses 5 minutos, a gente... Primeira coisa que todas as pessoas deviam saber. Esses grandes sistemas de linguagem, LLM, certo? Grandes sistemas generativos de linguagem, a gente faz uma pergunta e recebe uma resposta. Ninguém sabe como funcionar. Repito, ninguém sabe como esses sistemas dão as respostas que eles dão. Ou por que deram uma certa resposta. Por quê? Porque nós damos truzilhões de dados que são elaborados, são feitas estatísticas de distâncias entre as palavras, ou tokens melhor, que são pedaços das palavras, etc e tal, né? E aí introduz uma pergunta, e aí essas palavras também são codificadas, etc. Passa lá com as estatísticas, pega e faz uma resposta maravilhosa, com uma linguagem muito perfeita. Claro. Só que, a partir daqueles truzilhões de textos, de dados, tá? Foram calculados parâmetros que vão de certa maneira, fazer com que vão processar toda a estatística, etc., vão associar as palavras, etc e tal. Mas ninguém consegue abrir esses sistemas e examinar os truzilhões de dados. Se fosse 1000, já não dava para examinar. São milhões, bilhões, trilhões. O ChatGPT-5 acho que usa trilhões de pedaços de palavra, tokens. Certo? Ninguém consegue saber. Isso significa que existe um perigo terrível. Certo? Quando
quando se usa esses sistemas de... Aliás, eu não gosto da palavra inteligência artificial. Sabe por quê, Lucas? Não se sabe o que é inteligência do ponto de vista científico. Então, como é que pode chamar alguma coisa artificial, que a gente sabe como funciona, de inteligência que não se sabe como é que funciona? Mas tudo bem, vamos usar a palavra que todos usam. Tá? Então, é muito importante, se um sistema desse inteligência artificial for usado para fazer uma escolha lógica, que é o que o computador faz, uma escolha lógica, e isso influenciar um ser humano ou a sociedade, tem que passar por um ser humano. Não pode ser usado diretamente, porque ninguém sabe como funciona. Pode dar aquilo que eles chamam novamente, um antropomorfismo completamente errado, chamam de alucinação, uma resposta errada. Claro. E o que é que está acontecendo? Estão usando para fazer diagnóstico. Claro. Tudo bem. Se o médico usar aquilo lá, coloca os sintomas, sai da inteligência artificial uma lista de diagnósticos. Pode ser isso, 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 aquilo. Se o médico usar aquilo e conscientemente ele examinar cada um, será que pode realmente ser isso? Pode ser realmente aquilo, etc. e tal? Eu não tenho nenhuma objeção. Agora, a minha objeção é que os médicos, aos poucos, aposto o que você quiser, vão começar a confiar cada vez mais nos diagnósticos feitos pela inteligência artificial. E aí é um perigo imenso. Né? Porque não sabemos como é que ela chega nesses resultados. De alguma maneira, conversando com tudo que a gente falou aqui hoje, é quase como se a gente delegar para a IA, a gente vai estar delegando tudo para a materialidade. Exatamente. E se a gente perder essa instância transcendente que dá sentido à decisão da IA, a gente perde justamente esse... Perde a intuição. E o que é intuição? Intuição é algo acientífico, talvez até anticientífico. É uma ideia nova. Vem da onde uma ideia nova? Onde que vem uma ideia nova? Tá? O que faz esses sistemas generativos da IA? Combinação de coisas já existentes, de dados que foram fornecidos, fotos, seja lá o que for, tudo já existente. Eu vou fazer aqui uma conjectura uma pergunta que eu fiz anteontem para um grande especialista em inteligência artificial, que é diretor de um enorme centro de inteligência artificial, com centenas de pesquisadores, um orçamento de milhões, centenas de milhões de libras, porque ele é lá da Inglaterra. Eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu disse assim, eu já não me lembro se eu já falei isso aqui. Suponha que antes de Gauss, de Lobachevsky e de Riemann, se desse todos os dados, suponha que antes deles já existisse os grandes sistemas generativos, e a gente tivesse dado toda a geometria euclidiana, por exemplo, a do plano, não precisa ser geometria no espaço, a geometria do plano, claro. Será que esse sistema generativo vai inventar ou descobrir a geometria não euclidiana? Que é muito simples de compreender. Suponha, Lucas, que você trace uma reta daqui até o Rio de Janeiro. Vai ser uma reta? Não, vai ser uma curva, porque o globo terrestre é curvo. Então dá para fazer. Você teria que, se você usasse a superfície de uma esfera, você faria, em vez de um plano, faria uma outra geometria completamente coerente, etc., com seus axiomas, certo? Tudo. Então, a minha conjectura foi, a partir, se os sistemas generativos recebessem apenas a geometria euclidiana, jamais, olha a minha conjectura, jamais iria inventar ou descobrir a geometria não euclidiana, por exemplo, na superfície de uma esfera. Eu perguntei para ele, sabe o que ele respondeu? Não. Confirmou a minha conjectura. E eu faço isso para os matemáticos. Faço essa conjectura. O que é que está acontecendo aqui? O ser humano criou. O que é... Com isso eu vou encerrar, você me desculpa. O que é ter criatividade, hein, Lucas? Outra pergunta indiscreta que eu vou adiantar. Ter criatividade
Eu ouvi isso numa palestra do Domenico Di Masi, que deu lá aí no IPT, o filósofo do diversão, como é que se diz? Do ócio. Do ócio, do prazer. Etc. Tá bom, do ócio. Ele disse o seguinte: criatividade é a confluência de fantasia e concretividade. Fantasia é ter novas ideias. E concretividade é transformar essas ideias, novas ideias, em algo útil para a pessoa ou para a sociedade. Aí é criatividade. E aí ele falou muito bonitinho. O que é uma pessoa que só tem concretividade? É um burocrata. Segue as regras da burocracia assim, você não pode chegar a dizer, não, mas escuta, para que eu preciso assinar 2 vezes a mesma folha, a mesma página, já tem uma. Né? Aí, não, as regras são essas, aí tem que assinar e assinar. Né? É o burocrata. Só tem concretividade e não consegue sair, não consegue ter nenhuma ideia para melhorar alguma coisa. O que é ter só fantasia, ter novas ideias, sem nenhuma concretividade? É uma palavra que eu uso nas minhas palestras e quase ninguém, em geral, ninguém sabe o que ela significa. É ser um diletante. Só quem leu bastante sabe o que é um diletante. E a pessoa, por exemplo, coleciona palitos de fósforo usados. Ou caixa de fósforos vazias. Ou figurinha da Copa, não serve para nada isso aí. Ou anuncia poemas que ainda vão ser escritos. Pois é. Não é? Então, isso é criatividade. Isto é, o ser humano é capaz de criar, no meu entender, a criatividade humana introduz novas ideias no mundo platônico das ideias. Compreendeu? Não existia no mundo platônico das ideias, no meu entender, a geometria não euclidiana. O Lobachevsky e o Riemann introduziram isso no mundo das ideias. Aí as outras pessoas puderam fazer acesso a isso e usar. Compreende? Agora, isso é uma dúvida muito grande. Será que a matemática é descoberta ou é inventada? Será que essa geometria não euclidiana já existia no mundo das ideias e alguém conseguiu ir lá e captar ou não? Eu, para dignificar mais o ser humano, por conforto meu, eu acho que o ser humano é capaz de ser criativo. A inteligência artificial não é criativa. Ela não introduz novas ideias. A única coisa que ela faz é combinar ideias já existentes, dados já existentes. Aliás, pior, não são ideias, são dados já existentes. Ela combina os dados e despeja novos dados que são combinações. Então, se a gente ficar preso na inteligência artificial, nós vamos congelar o conhecimento. Não vão aparecer novas ideias. E isso é que a espiritualidade me diz, que existem ideias no mundo espiritual, que o ser humano é capaz de introduzir novas ideias nesse mundo espiritual. Não é? Então, existem centenas de outros perigos da inteligência artificial, mas eu me concentro nesses 2, que ninguém compreende como é que ela chegou no resultado, é impossível de compreender, e em segundo, que é um congelamento da criatividade, quer dizer, é uma castração da criatividade. E Legal. isso é um grande perigo para a humanidade. Ela tem que estar sempre tendo novas ideias, mudando, enfim, evoluindo, tá certo? Como aconteceu no começo do século XV. De repente, sabe o que aconteceu? A humanidade mudou. Na Grécia Antiga, a humanidade mudou. Antes da Grécia era uma coisa, depois da Grécia aparece filosofia, matemática, não existia antes. Houve uma mudança no ser humano. Sabe o que o materialismo diz? Não, o ser humano não muda, o que muda é a cultura. Não, do ponto de vista espiritualista, a cultura muda porque o ser humano mudou. Ele adquiriu novas capacidades. Eu poderia discorrer bastante sobre isso, mas eu acho que temos que encerrar. Né? Sim. Valdemar, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que todos que estão acompanhando a gente, que ficaram com a gente até agora, no momento que vocês estejam escutando, devem estar com um monte de perguntas. E esse que é o bom, porque aí fica com vocês continuar criativamente as perguntas e questões abertas aqui. E convidamos vocês também para entrar no site do professor Valdemar e continuar conhecendo o trabalho, acompanhando o trabalho do professor. Você quer fazer algumas considerações? Sim, lá em cima, no topo da minha homepage, da minha página inicial, está o meu endereço de e-mail. Pode me escrever que eu
tento responder sempre a todos, tá? Inclusive, estou à disposição para conversar com quem quiser conversar pessoalmente comigo, certo? Na minha idade, eu prefiro que venham me visitar lá em casa em Santo Amaro, porque de lá para cá é uma viagem. Mas, querendo, a gente pode combinar um café em algum lugar, né? E a gente conversa. Estou à disposição. E preciso pedir uma imensidão de desculpas, porque eu fiquei pulando de galho em galho. Acontece que na minha idade, com todos os estudos que eu fiz, com tudo que eu conheço e que transcende o conhecimento padrão que existe nas esquinas, certo? Por causa da minha cosmovisão espiritualista, eu tenho um monte de coisas para falar e fico pulando de galho em galho. Então é uma pena, nós fizemos um roteiro e não seguimos o roteiro. Então eu peço desculpas e, novamente, estou à disposição. Mais uma coisa, essa disposição significa vocês poderem me convidar para dar uma palestra. Vocês podem entrar no meu site, eu estou chegando a 700 palestras, a partir de 98. Tá? Eu posso dar palestra sobre uma porção de assuntos, certo? Adoro dar palestra, sou um palestrante inveterado. Se vocês organizarem um grupo de pessoas, com 15 pessoas que seja, eu vou lá e dou palestra. Eu já fiz isso em casas particulares. Né? Vou lá e dou uma palestra. Ou podemos bater papo só, conversar. Vocês viram que eu tenho milhões de coisas. E a minha cosmovisão é tão ampla que, em geral, eu consigo meter o bedelho em qualquer assunto. Legal. Obrigado, professor. Pois não. Agradeço o convite mais uma vez. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente.